está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Deus abençoe a cada ouvinte uma vez mais. Estamos chegando até você com esse programa que tem o objetivo de anunciar a palavra de Deus, anunciar a você uma mensagem enviada por Deus através de um profeta nesse tempo. Como já falamos em programações anteriores, uma mensagem de restauração vindo por um profeta, um ministério de Elias nesse tempo do fim, no tempo do entardecer, antes do grande e terrível dia do Senhor, isto é, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo para levar um povo no arrebatamento e então depois vem a grande tribulação. Antes desse acontecimento, antes da vinda de Jesus Cristo, antes do rapto, do arrebatamento, a vinda de uma mensagem trazendo a fé de um povo de volta a toda a palavra de Deus. Então esse é o nosso compromisso e aqui estamos uma vez mais para vos anunciar essas verdades e que ela possa encontrar aquele lugar de descanso, um lugar de guarida no profundo da tua alma, do teu coração, e que ela possa produzir os frutos. Amado ouvinte, nessa oportunidade nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito desse tema, a voz do sinal. Nossa leitura em Êxodo, capítulo 4, para então estarmos discorrendo sobre esse assunto, a voz do sinal. Mas antes da leitura nós vamos ouvir um hino. Eu comparo a vida do homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias curvados sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação. Cheio de problemas, tão desanimado. Meu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída
Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. E então, olha que maravilhoso, olha o que aconteceu agora. Quando ele tira a mão, eis que se torna como a sua carne, voltou ao normal. E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Se não crerem no primeiro sinal, então irão crer no segundo, no último sinal. E nós queremos falar nesse instante, nessa programação, sobre esse tema, a voz do sinal. Nós sabemos que Deus ele envia os sinais, mas por trás do sinal há uma voz para falar. Por exemplo, falando de Moisés, onde lemos na Escritura, Moisés, ele sendo treinado ali no Egito, nasceu ali no Egito, houve aquela matança das crianças, sua mãe, Joquebede, coloca ali numa cestinha, coloca o bebezinho dentro e solta ele às margens do rio Nilo, mesmo cheio de crocodilos, mas Deus guiou até ali onde estava se banhando, pela beira do rio. Ali algumas moças, algumas mulheres estavam ali. Então, uma delas, filha de Faraó, que tira aquela cestinha, vendo que é um bebê, cria então dentro do palácio. Esse era Moisés. Sendo treinado em toda a estratégia do Egito, estratégia militar, escolar, a ciência daquele dia, mas ele nasceu com um propósito para ser o libertador de Israel. E agora, ele com 40 anos aprendendo no Egito, e agora, devido a ele matar um egípcio, foge para o deserto, agora encontra ali sua esposa, Zípora, agora então pastoreando ali as ovelhas do seu sogro, as suas ali, agora então ele olha em uma direção, vê um arbusto queimando, mas ele queimava e não consumia aquela sarça, aquele arbusto queimando, mas não parava de queimar, continuando, e ele foi chegando para perto, para então ver o que se tratava, ver o que era. E amado ouvinte, então, ali agora já adiantando, chegamos onde ele recebe a comissão de voltar ao Egito e libertar o povo do Senhor. 40 anos aprendendo no Egito, a teologia do Egito, a ciência do Egito, as táticas militares do Egito, e 40 anos no deserto, Deus esvaziando esse homem para poder prepará-lo da sua maneira, para que volte ao Egito libertar o seu povo. Então, amado ouvinte, nós vemos em nossa leitura que Moisés, ele fala para Deus, Deus falando através daquela voz, saindo através daquele arbusto que queimava,
daquela chama, daquela labareda. Então ele respondeu para Deus: mas eles não vão me ouvir, eles não vão dar crédito em mim, eles vão dizer: o Senhor não te apareceu, o Senhor não te falou. Aí Deus diz: o que é? O que você tem na tua mão, Moisés? Ele disse: uma vara seca de pastor, joga ela no chão. Ele jogou, se transformou em uma cobra, e Moisés fugia dela. A voz disse: torna a pegar novamente. Ele pegou pela cauda, se transformou em vara novamente. Então a voz disse, Deus diz novamente: põe a tua mão no teu peito, no teu seio. Ele colocou, quando tirou estava leprosa. Torna a colocar. Colocou novamente, tirou, estava limpa, sem lepra, igual a outra. Então a voz, ali Deus lhe disse: se eles não crerem na voz do primeiro sinal, então crerão na voz do segundo sinal. Então aqueles sinais era para chamar a atenção do povo, porque chamando a atenção agora uma voz falaria, traria o recado de Deus. E querido ouvinte, então ele desce ali, e agora sem exército nenhum, um homem de 80 anos de idade, uma vara de pastor em sua mão, e foi a invasão de um homem só. Um homem só invadindo uma nação, chamando pragas, falando cara a cara com Faraó. Mas enfim, Faraó teve que libertar o povo de Israel. Muito bem, a voz do sinal, há uma voz. Jesus Cristo, ele também teve o seu ministério de maravilhas, de curas, de prodígios, mas aquilo era para chamar a atenção, porque havia uma voz por trás daqueles sinais. Da mesma maneira que aconteceu com Moisés, sinais e uma voz falando por trás dos sinais. Há uma voz que segue o sinal. Então, nessa oportunidade, nós queremos abrir esse cenário para meditarmos ali em Êxodo e mostrar, fazendo um paralelo e mostrando aos dias de hoje, amado ouvinte, o que Deus está fazendo hoje nesse dia. E então queremos falar sobre a voz do sinal. Moisés, o servo do Senhor, ele tinha sido chamado ao cumprimento de um dever. E fazendo o que ele pensou, ele foi altamente educado lá no Egito, aprendeu toda a sabedoria dos egípcios e aparentemente ele tinha uma maneira que, sendo um grande gênio militar, que ele estava apto a libertar seu povo sob aquela escravidão, porque ele havia aprendido as táticas de guerra, táticas militares, era um gênio na arte militar. E quão fácil teria sido para ele ter feito isso, mas veja você, amado ouvinte, se esse tivesse sido o caso, então isso teria sido uma coisa natural. O homem se preparou, o homem fez por si mesmo e o homem deu conta de fazer. E a palavra de Deus nos diz que sem ele nada podemos fazer. Não somos capazes de nada. E Deus não toma coisas naturais, ele toma coisas sobrenaturais para provar-se a si mesmo. Ao término de 40 anos de educação escolar, da mais alta qualidade daquele dia, que aquele dia podia obter, estava ali no Egito, o melhor estudante escolar que ele podia ser, com o entendimento proveniente de sua mãe, sua tutora, ele estava suposto a ser aquele que libertaria o povo. E ele saiu ali com o seu entendimento próprio, a sua maneira, e matou um egípcio. E dali descobriu então que seus esforços falharam, e então ele fugiu para o deserto. E então chegamos agora
ali onde lemos a palavra de Deus, aquele diálogo, ele dialogando com Deus, falando com Deus, ali naquela sarça ardente. Então, querido ouvinte, nós vemos que isso é um tipo maravilhoso e nós não podemos perder isso. Aquilo está tipificando algo para mim e para você. Deus estava trazendo Israel, seu povo, para fora, uma nação para fora de uma nação, tirando uma nação de dentro de outra nação. Um bonito tipo para hoje também, que Deus está chamando a sua noiva para fora de uma igreja. É uma igreja, uma noiva tirada de dentro daquilo que se chama a igreja. A noiva cristã para fora de uma igreja cristã. Uma igreja noiva para fora de uma igreja, a qual é citada na Bíblia. Agora, amado ouvinte, muitas vezes ela é chamada de a escolhida, a eleita, ou o remanescente da semente da mulher. Foi chamada também a noiva, o que Deus, por seu pré-conhecimento, ordenou que ela fosse. Isto é, a noiva nesse tempo, a noiva de Jesus Cristo, que o noivo, Jesus, vem buscar essa noiva, é tirado para fora, os chamados para fora. Deus tira um povo para fora dessa igreja, como sendo a sua noiva. Ele disse que faria, e observe, ele fará. Ele está fazendo isso nesse dia. Então observe, querido ouvinte, que como ele fez lá no passado é a maneira que ele faz hoje. Agora, observe, quando o tempo da palavra prometida estava para se cumprir, Deus chamou Moisés por pré-ordenação e o elegeu para o trabalho. Deus sempre tem a pessoa em posição na hora certa. Sabe por quê? Porque nada falha com Deus. Tudo acontece da maneira que Ele determina. Ele disse, não pode falhar. Se falha, aí como Ele pode ser Deus se Ele deu uma palavra e falha? Mas não falha porque Deus é a sua própria palavra. Ele está em sua palavra. Agora observe, a palavra tinha que ser manifestada. E quando a palavra tem que ser manifestada, de uma promessa, Deus sempre envia um profeta para manifestar essa promessa. Porque a palavra do Senhor vem a ele, vem ao profeta. Nós vemos em Amós, capítulo 3, verso 7, quando a palavra de Deus nos diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus envia sua palavra a um profeta e então ele traz a mensagem para aquele dia e essa mensagem ela é recebida de bom grado por homens chamados por Deus, então, ministros, o quintuplo de Efésios, recebendo a palavra então de um profeta. Ali nós temos no quintuplo de Efésios profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. E então há ministros que chamados por Deus, que Deus pode confiar nesses homens. E eles então tomam a mensagem para aquele dia trazida através de um profeta e distribui ela para o povo. Agora, nós sabemos que quando Deus chama uma pessoa para um trabalho, para fazer um trabalho, não há ninguém que possa tomar o lugar daquela pessoa. Sim, meu ouvinte. Cada um é colocado em seu lugar. Deus coloca cada um em seu lugar. É o corpo de Cristo trabalhando em conjunto. Um jejua o tempo todo, está em comunhão com Deus, jejuando, enquanto o outro está expulsando demônios em algum lugar.
porque este aqui está jejuando e dizendo: Senhor, abençoe o missionário, o evangelista, o pastor, abençoe os obreiros, eu estou jejuando por eles. E lá no campo de trabalho eles estão expulsando demônios. Alguém orando e enfermos sendo curados, almas sendo encontradas, mas é o corpo inteiro de Cristo operando em conjunto, a unidade. Agora, amado ouvinte, trazendo para nossos dias esse assunto, a voz do sinal, quão maravilhoso é saber que nesse tempo também Deus tem enviado um profeta sobre a terra. Se você desejar saber sobre a sua vida, desde o seu nascimento até a sua partida, como Deus usou tremendamente esse ministério, sim, querido ouvinte, Deus usou poderosamente um homem, um vaso escolhido por Ele, um profeta mensageiro nesse tempo, trazendo uma mensagem de restauração também. Amado ouvinte, uma restauração de todas as coisas, todos os cabos soltos que os reformadores deixaram, desconectados, ao passar das eras, dos tempos. Então, nessa última era, a era de Laodiceia, no tempo do entardecer, antes do grande e terrível dia do Senhor, antes do arrebatamento, Deus traz em cena um profeta com uma mensagem. E se você desejar conhecer a vida desse profeta, desse homem, desse vaso escolhido por Deus para ser usado nesse tempo, faça contato conosco, será gratuito o material que estaremos lhe enviando gratuitamente para você conhecer, para você ver como Deus usou, o que Ele pregou, as suas mensagens, como encaixa perfeitamente com a palavra de Deus. E a esse vaso também, a esse profeta, nesse tempo, Deus tem dado a ele sinais. Deus deu a ele um dom de pegar a mão das pessoas e olhar em sua mão. E aparecia ali umas bolinhas, umas manchas, algo assim em sua mão, como se fosse uma irritação ali. E então ele sabia dizer qual era a enfermidade da pessoa, e orando, se aquilo terminasse, sua mão voltasse ao normal, ele poderia proclamar que a pessoa foi curada. Se não, ele orava e despedia a pessoa. Mas é-lhe dado outro sinal também. Assim como a Moisés foi dado 2 sinais, a esse profeta nesse tempo foi dado 2 sinais. O outro era de conhecer a intenção, o pensamento, as intenções do coração, o segredo dos corações. Olhar para uma pessoa e contar sobre o seu passado. O que ela estava planejando, o que ela estava pensando, o que estava bem oculto, guardado em seu coração. E então nesse ministério, o morto ressuscitou, o paralítico andou, o cego teve sua visão, o surdo recebeu a audição, câncer caiu por terra, tantos e tantos e tantos milagres aconteceram através desses sinais. Mas o que era tudo isso? Haveria uma voz que falaria, a voz do sinal. E a voz do sinal naquele tempo de Moisés era proclamando que era o tempo da libertação, o tempo da saída, o tempo do êxodo, tirando o povo de Israel da escravidão do Egito, levando-os em direção à terra da promessa. Então havia sinais, mas havia a voz de um sinal. E nesse tempo, amado ouvinte, quão maravilhoso é saber que também houve um profeta com sinais, mas eu quero saber da voz do sinal. O que Deus falaria através da voz desse sinal? Haveria um alarido, haveria uma mensagem, haveria um recado da parte de Deus, chamando um povo, o povo eleito de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo, chamando-os, tirando-os para fora também de denominações, de tradições de homem, da confusão religiosa,
tirando da sarjeta o bêbado, caído, a prostituta, da lama do pecado, trazendo esse povo para um lugar de segurança, para a palavra de Deus. Sim, ouvinte, houve entre nós um profeta. Ele já veio, Deus já o enviou, Deus já o recolheu. Ele exerceu seu ministério poderosamente com sinais, mas havia uma voz do sinal, e essa voz ainda continua falando. É um alarido, é uma voz, uma mensagem de restauração, chamando o povo eleito de Deus para as Escrituras, para a palavra, para a sã doutrina, para crer, receber a palavra de Deus e caminhar de acordo com a palavra, da mesma maneira da igreja primitiva, a igreja que iniciou no dia do Pentecoste. Essas coisas não se ensinam em seminários, em teologia, institutos bíblicos por aí, não. Isso provém através de uma mensagem enviada por Deus, e essa mensagem está chegando até você. Isso é a voz daqueles sinais, a voz do sinal, o alarido, o recado de Deus, chegando até você e dizendo: venha meu filho, venha minha filha, dê um passo, tome uma posição e venha para a minha palavra, para o aprisco, porque num desses dias a porta da salvação vai se fechar. E de que lado você estará? Mas há uma via de escape, há uma voz, a voz do sinal. Mas quem tem dado crédito à nossa pregação? E a quem pôde se manifestar o braço do Senhor? Ao ouvir essas verdades, essas coisas, muitos religiosos criticam, zombam, fazem pouco caso, fazem chacota, chamam de falso. Mas não é assim com o eleito de Deus, o escolhido de Deus, o predestinado. Ele foi predestinado antes da fundação do mundo, eleito antes da fundação do mundo para receber a palavra do dia, o alimento espiritual para o seu devido tempo. E querido ouvinte, que Deus possa abrir o teu entendimento e abrir o teu coração, para que a voz do sinal, esse alarido, essa mensagem possa descer no profundo do teu coração e que você possa tomar posição na mensagem da hora, a palavra da hora que está preparando um povo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração.